O Nassim Taleb, que é um dos autores pelos quais eu tenho o maior respeito, ele é pai de uma obra que ele chama de Incerto. É uma obra, eu consideraria que é todo um sistema filosófico pelo qual ele constrói N coisas, mas entre essas coisas, um sistema para se lidar com incertezas e com eventos em relação aos quais nós não conhecemos muito bem as propriedades. Ele é pai, inclusive, da denominação moderna de cisne negro, e hoje muito falado em termos de mercado, especialmente porque se considera que o Covid-19 é um cisne negro em termos econômicos. Mas, dentro desse sistema do Taleb, ele então constrói essa forma de se lidar com a incerteza, essa forma de se lidar com aquilo que nós não conhecemos. Certa feita, o Taleb proferiu uma palestra, se não me engano essa palestra foi no Reino Unido, e ao fim da sua palestra ele é perguntado pelos jornalistas sobre qual era a opinião que ele teria em relação ao aquecimento global e condutas, enfim. E ele, dentro da abordagem do sistema que ele constrói, ele responde para o jornalista dizendo que ele era a favor de uma abordagem conservadora, haja vista a inexistência ainda de certeza científica sobre o aquecimento global decorrer ou não de ação humana, então que, como nós não conseguimos lidar necessariamente com as consequências nesse momento, que nós temos que ter uma abordagem conservadora em relação ao aquecimento global e às ações humanas que poderiam eventualmente levar ao aquecimento global. E eu acho que o raciocínio dele se aplica perfeitamente ao momento que nós vivemos hoje com o Covid-19. E é porque não se conhece toda a extensão dos efeitos que o Covid tem socialmente, não se conhece exatamente ainda toda a extensão da sua capacidade de contágio, da sua letalidade, que uma abordagem conservadora faz muito sentido nesse momento. Faz muito sentido porque, como nós não podemos lidar com a consequência de a pandemia atingir números bizarros, de ela matar milhões de pessoas, então faz sentido com que nós tenhamos uma abordagem conservadora no momento inicial e que nós façamos as adequações no curso do processo. É muito interessante que toda essa estrutura de pensamento que é trazida por ele para se lidar com a incerteza nos faz agir não porque nós temos uma estimativa possível de quantidade de pessoas que vão ser afetadas e tudo mais, mas porque nós sabemos que hoje ainda lidamos com algumas dimensões de incerteza. E então, essa incerteza então que nos coloca numa posição de sermos um pouco mais conservadores do que nós seríamos normalmente, e aí que nós vemos, né, medidas que são tomadas de quarentena, etc. Dito isso, me parece que a forma como isso se desenrolou no Brasil especialmente, ela decorre de um certo despreparo das nossas autoridades em terem, claro, um planejamento para uma situação que poderia ter se desenvolvido tal como a Covid-19 se desenvolveu. Aqui no Brasil, ficou muito claro que nada se fazia em relação à pandemia até 15 dias atrás. Estou sendo aqui talvez um pouco até bacana, porque 15 dias atrás realmente nada se fazia. Nós tivemos em Porto Alegre Grenal, nós tivemos eventos de aglomerações. Então, claramente se nota que não havia um planejamento claro e mais do que isso, que se estava jogando com os números, simplesmente dos números que nós já tínhamos no momento. Isso é muito grave. A conduta conservadora adotada do início teria nos levado a um local em que nós talvez não tivéssemos nos privado de convívio social pequeno, que talvez nós não tivéssemos nos privado de manter aberto o comércio, indústria e tudo mais, e simplesmente atacado focos de propagação mais intensos, como eventos esportivos, festas e tudo mais. Nós já sabemos no Brasil que festas foram grandes propagadores
de contágio do coronavírus entre nós. E isso é que mais assusta, porque o que nós vemos foi um despreparo no momento inicial e depois uma reação talvez um pouco exagerada, tratando a Covid-19 como sendo o determinador do fim da humanidade, o que também não parece hoje ser, não parece ser o caso. Existem boas pessoas que hoje disputam sobre a extensão das medidas que estão sendo tomadas. E vejam que, de forma alguma, eu estou defendendo que nós não devemos fazer a quarentena ou home office daqueles que podem e tudo mais. Apenas defendendo que nós devemos refletir sobre a extensão e os efeitos de tudo o que nós estamos fazendo e não trabalharmos situações dessa gravidade com estômago, ou seja, dia a dia resolvendo o problema. Nós temos que ter um planejamento de mais longo prazo para que nós possamos lidar com esses eventos quando e se ocorrem. Vejam que interessante, houve negócios, empresas que foram avisadas de que não poderiam estar abertas pela polícia de manhã, porque na madrugada anterior o prefeito havia publicado um decreto determinando. E esse tipo de despreparo é algo que nós temos que ter muito presente quando nós formos mais adiante às urnas, se formos esse ano inclusive, para vermos quem soube lidar, quem teve inteligência para lidar com essa situação e quais foram os não preparados, os que não tinham planos para situações dessa natureza. Lembrando aqui que não se trata propriamente de se ter uma linha de ação que funcione perfeitamente. A situação é uma situação muito delicada. As decisões são decisões difíceis. E isso se espera. Inclusive, erros são esperados e devem ser tolerados, devem ser perdoados na medida em que se vê que as pessoas estão trabalhando com a melhor técnica. O problema se dá quando nós percebemos que não há planejamento, que não há técnica. Né? Não é que haja necessidade de haver um planejamento para um evento como o Covid, não. Mas pandemias são eventos muito bem documentados. Ocorreram muitas vezes. SARS, tivemos Ebola, enfim, há profissionais, há literatura sobre isso. Quais eram os planos de contingência em nível federal, estadual, municipal para eventos como esse? Quais eram os gatilhos? Quando que se colocaria em prática e quais são essas medidas? Está muito claro hoje de que nada disso existia. O evento da Covid-19 nos mostra que aqueles que não pensam sobre os eventos futuros incertos, eventos que não são tão comuns, que não se planejam para contingência dessa natureza, podem ficar pelo caminho. O Brasil teve uma oportunidade muito interessante de tomar medidas de contenção para impedir que fosse uma vítima de uma ampliação de contágio em momentos iniciais, e hoje vai ter que lidar com consequências sociais e econômicas de não ter tomado essas medidas. É uma lição que acho que vale para todos nós, de que o incerto pode acontecer e que nós temos que estar prontos para gerenciá-lo na melhor medida possível.